A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Abra a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 4, por gentileza. Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler na palavra de Deus apenas o versículo de número 7. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Quem achou, diga achei. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você crê nessa palavra? Eu leio e você repete. Sujeitai-vos, com fé, todo mundo junto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera, a mais verdadeira, a mais gloriosa, a mais poderosa salva de palmas que você já deu para o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar com cada um de nós através da pregação da tua palavra. Nós não estamos aqui para ouvir o homem, nós queremos ouvir a tua voz. Que o homem diminua, Pai, que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove os bloqueios, não deixa nada atrapalhar. Envia a tua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, desfazendo todas as obras do maligno. E que assim, meu Deus, esta palavra do reino vá e prospere para o qual ela é mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Sente-se, por favor. Eu separei as 3 principais áreas que Satanás ataca. São elas: a saúde, seja ela física, mental, emocional e até espiritual. Quantas pessoas estão doentes no mundo? Quantas pessoas vivem perturbadas no mundo? E quantas pessoas estão espiritualmente doentes no mundo? Satanás ataca muito a saúde. Uma outra área que o inimigo ataca é a área financeira. E falando da área financeira, nós vamos abranger as nossas finanças, o trabalho, a área profissional como tudo. Por quê? Porque a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. É te levar à miséria, é te levar ao fundo do poço, é te envergonhar, é fazer com que você sofra o máximo que ele puder te fazer sofrer. Essa é a intenção dele, mas maior é aquele que está conosco. Quem crê nisso? E a família, minha gente? A família, aí eu digo para você, é a principal de todas. É a principal de todas. Eu vou começar falando da saúde. Eu vou mostrar para você um exemplo de que existem espíritos de enfermidades. Lucas, capítulo de número 13, por favor. E eu creio que a partir de hoje você não vai ter mais dúvidas que existem espíritos de enfermidades. Ou seja, há espíritos malignos que têm a capacidade de gerar, de produzir certo tipo de doenças no corpo humano. Sejam doenças físicas, psíquicas, mentais, emocionais e também as espirituais. Esta que nós vamos ver aqui é um exemplo de uma enfermidade física causada por um espírito maligno, por um espírito de enfermidade. Lucas 13, versículo 10. Quem encontrou, diga comigo amém.
e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Quem tem caneta, marca texto, passa a caneta aí, circula. E aqui é uma prova mais do que clara que existem sim espíritos de enfermidade. Continuando. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Quantos anos, minha gente? Imagina só. 18 anos vivendo corcunda, curvada, olhando absolutamente para o chão. E creio eu, com dores todos os dias. Às vezes, você se abaixa para pegar algo no chão, de uma maneira repentina, você fica sentindo dor. Você ficou ali questão de segundos nessa posição, a tua coluna já fica doendo. Deus não nos fez para estar curvados. Deus nos fez para ficarmos como? Eretos, em pé. A partir do momento que você sai dessa posição e por muito tempo você fica curvado, fatalmente você vai sentir muita dor, é ou não é? Experimenta ficar 3 minutos nessa posição aqui, que essa mulher ficou por 18 anos. Na hora você vai sentir dor. E quando você levantar, você vai levantar até com certa dificuldade. Imagina 18 anos na mesma posição. Eu creio que ela sofria muito. Quem olhava, achava que ela tinha nascido assim. Mas o texto deixa claro que não. O texto deixa claro que ela foi acometida de um mal. E quem foi que proporcionou essa enfermidade? Um espírito maligno, um espírito imundo. Entenda o seguinte: nem tudo é espiritual. Tem doenças que são físicas, naturais, mas nós não podemos descartar que o mal pode estar agindo por trás de outra enfermidade também. E o que é mais interessante é que as doenças físicas, elas podem ser curadas pelo poder da oração. É ou não é? Mas a ciência, ela não pode curar aquilo que é espiritual. Se é um demônio que está por trás de tudo, a única maneira de resolver essa situação é por meio da oração, é por meio do jejum, é por meio da palavra, que é quando essa pessoa vai ser liberta de todo o mal. Amém? Mas olha o que acontece com ela, versículo 12. E vendo-a a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Olha o detalhe, pessoal, aqui está o detalhe, ó. A qual, mais uma vez ele diz, há 18 anos Satanás mantinha presa. Quem entende isso, diga amém. Ah, pastor, eu não sei se eu acredito. Olha, pessoal, se está na palavra, nós temos que acreditar. Nós devemos acreditar. Repito, você não deve ser radical. Por exemplo, a pessoa saiu à tarde, o sol estava forte, a temperatura estava alta. Aí você passou uma tarde inteira com esse sol forte batendo na sua cabeça. Daqui a pouco você sentiu uma dor.
A origem disso é demoníaca? Não. É espiritual? Não. É física. Um medicamento resolve. Amém? Um comprimido para a dor resolve. Só que aí, você está sentindo uma dor há muito tempo. Às vezes até em um horário específico. Já tomou o medicamento. Isso te preocupou, você já buscou até um tratamento, foi no médico. O médico te passou um tratamento, te receitou outro tipo de medicamento, você começou a tomar e a dor continua. O médico já não consegue te explicar, mediante a medicina, o porquê que você sente aquilo e o porquê que o tratamento dele não funciona e porquê que o medicamento que ele receitou não funciona. E é sempre naquele mesmo horário. Ou é algo que se tornou constante. Então aí você já pode começar a, no mínimo, pensar se ali é um mal que te acometeu e a partir daí tratar na questão espiritual, a base de jejum, a base de oração. Eu conheço casos, pessoal, de pessoas que sofriam justamente com condições assim. Passaram anos e anos doentes, anos e anos sofrendo. Colocaram o pé na igreja, conheceram a palavra, se libertaram de todo o mal e foram livres, foram libertos e foram transformados daquela situação. Quem compreende o que eu estou dizendo? Eu não sei, pessoal, se alguma doença espiritual possa ter acometido a sua vida. Eu não sei se você diz assim: pastor, eu estou bem, mas o problema não é comigo, o problema é na minha casa, o problema é na minha família. Você crê que há poder na oração? Quem crê? Então daqui a pouco nós vamos orar, e a oração que nós faremos é em nome de Jesus. O mesmo que curou esta mulher, o mesmo que pode te curar e no caso te libertar. E se não é contigo, o mesmo que pode libertar alguém da sua casa e da sua família, para que o nome dele seja glorificado nesta noite. Assim seja, e quem crê também diga glória a Deus. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor. Segunda área, pessoal, é a financeira. Vai comigo para Provérbios, capítulo de número 18. Eu vou mostrar para você como é que Satanás consegue agir na área financeira. Por incrível que pareça, ele usa a própria pessoa. Você já viu na palavra, em alguma oportunidade, eu creio, já leu ou já ouviu, que a Bíblia diz assim: não dê lugar ao diabo. Só que muitas pessoas acabam dando lugar ao diabo. Sabe de que maneira? Emprestando a própria boca para Satanás, se auto-sabotando, se auto-amaldiçoando. Olha o que diz Provérbios 18, versículo 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Anote no seu livro de estudos, repita comigo: eu não posso emprestar a minha boca para o diabo. Parece até um absurdo de ouvir um negócio desse, ou não é? Mas a partir do momento, só por exemplo, que a pessoa murmura demais da vida, é o mesmo que emprestar a boca para o diabo. Pastor, o que é murmurar? É reclamar de tudo e de todos, minha gente. É só abrir a boca para murmurar. Quando eu penso que eu vou reclamar de alguma coisa, eu já peço perdão a Deus logo. Por quê? Porque o ser humano, ele não é perfeito, e não há aquela pessoa que nunca murmurou, né? Não há aquela pessoa que nunca reclamou, aquela pessoa que nunca questionou algo. Sempre acontece. Mas, como a gente conhece a palavra, e a palavra diz que o murmurador, ele paga um alto preço, e a gente sabe que murmurador costuma morrer no deserto, né? E deserto significa o quê? Provação, significa dificuldade. Ou seja, a pessoa já está no deserto, no lugar dela confiar em Deus e acreditar, ela murmura cada vez mais.
então é naquela situação mesmo que ela vai morrer. Toda vez que você pensar em reclamar da sua vida, lembra do que eu vou dizer, é o diabo querendo te usar. Amém, pessoal? Todas as vezes que você pensar assim e murmurar, em reclamar da sua vida, vigia, porque é o diabo que pode estar te sabotando. Sabe o que é que você faz? Para dar um tapa no diabo e mandar ele embora? Quando vier a murmuração aqui, ó, trava e diga, graças a Deus. Vamos falar comigo? Diga, graças a Deus. Interessante, né? Dá vontade de falar um monte de coisa, reclamar, murmurar, até possível xingar, né? Porque tem crente que xinga nome ainda, viu? Você acha que todo mundo dá glória a Deus e aleluia? Aí o diabo está só esperando aqui, presta atenção, pessoal, o diabo está só esperando. É agora que ele vai reclamar da vida. É agora que ela vai reclamar do casamento dela ou vice-versa. É agora que ele vai reclamar do filho, é agora que vai reclamar até do que come, né? Porque tem gente que reclama até do que come, né? Tem gente que não tem nem aquilo, mas enfim. É agora que vai reclamar do que veste. Abre assim o guarda-roupa, poxa, eu não tenho uma roupa para vestir. É agora que ele vai reclamar da casa que mora, é agora que vai reclamar da vida que tem. O diabo fica só esperando. Por quê? Porque o diabo sabe que se tem uma coisa que Deus não gosta é de murmuração. E aí ele vai tentar usar a tua vida para você murmurar cada vez mais, para começar a atacar a tua vida. E na questão da vida financeira, cuidado também com certas palavrinhas que é o próprio diabo que semeia. Como por exemplo, eu tenho só o bastante para viver. O meu dinheiro não dá para nada. Eu ganho uma miséria, eu ganho uma mixaria. Eu conheço pessoas que estão indo receber o dinheiro, aí diz assim, eu vou lá buscar a miséria que eu ganho. Eu vou lá receber a minha mixaria. E aí a pessoa começa a se auto-sabotar, se auto-amaldiçoar. E quem é que está por trás de tudo isso, interessado em tudo isso? É o diabo. Eu sei, minha gente, que quando os olhos não veem, a boca, na maioria das vezes, não quer falar daquilo que o olho não está vendo. Mas se está escrito que a língua tem poder para abençoar e para amaldiçoar também, é lógico, eu posso usar a minha língua para quê? Para reverter a situação. E na escassez, não dá lugar para o diabo e profetizar o quê? A abundância. Amém? Não é o que eu queria, glória a Deus, mas um dia vai ser. Ah, como eu queria ter mais, mas o que eu tenho hoje, eu sou muito grato a Deus, e um dia eu vou ter. E na medida com que você vai sendo grato, você vai tirando a reclamação da sua vida, você deixa de murmurar, o diabo vai perdendo, e você vai crescendo e vai crescendo. Deus vai vendo a tua atitude e vai te abençoando para a glória dele. Quem compreende isso, diga amém. É uma prática, pessoal, ó. Não vai resolver de domingo para segunda não, viu? Mas se você começar hoje, eu garanto que daqui a algum tempo você nunca mais vai reclamar de nada, nunca mais vai murmurar de nada. E a partir de agora, minha gente, jamais você vai usar a sua boca para te amaldiçoar. Você vai usar a tua boca para te abençoar. Aproveitando que nós estamos em Provérbios, abra no capítulo 6, por favor. Porque a palavra de Deus nos manda trabalhar. Você sabe disso, né? Tem alguém aí que não gosta de trabalhar? Você sabia que enquanto você dorme, Deus trabalha? Quem sabia disso? E o diabo? O diabo trabalha para nos destruir. E como ele quer te ver no fundo do poço, e como ele quer te ver na miséria, como ele quer te envergonhar, ele não quer que você tenha garra para trabalhar. Ele não quer que você tenha projetos, ele não quer que você tenha sonhos. E aí ele vai atacando
a vida da pessoa, sugando as energias dela, a força dela. E às vezes, minha gente, escuta o que eu vou dizer, tem gente que está na pior, mas não tem coragem para nada. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Trabalho, pessoal. Diga comigo, trabalho. Trabalho. Provérbios capítulo 3. Qual é a outra maneira que Satanás age? Através da infidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas também, né? É importante dizer. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se prenda naquilo que você entende, acredita. Confia em Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Se o valor do teu dízimo resolver a tua vida, te fizesse uma pessoa próspera, uma pessoa que não ia ter dívida, uma pessoa que poderia chegar no supermercado, fazer aquela compra sem se preocupar com o preço, eu diria para você, olha, devolve não, mas não resolve, né, pessoal? Não resolve. É o que eu falo. Às vezes, o diabo faz a pessoa acreditar e por mais que tenha gente que não acredite, por mais que as pessoas achem até certo ponto forçado, que a gente quer colocar medo, por exemplo, quando a gente fala no devorador, no cortador, no destruidor, no migrador, né? Tudo é dor, no final dor, né? Por quê? Porque causa dor mesmo. A pessoa que quer ser infiel para com Deus acaba sofrendo mesmo. Porque o pastor quer colocar pressão, porque o pastor quer colocar medo na pessoa, quer ganhar a pessoa pelo medo. Não, minha gente, é porque está escrito na palavra. Está escrito na palavra. E ainda que você diga, mas aqui é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus manda, além de ser dizimista, fazer muito mais. Você entende o que eu estou dizendo? Não é só ser dizimista, é fazer mais do que ser dizimista. Praticar a justiça, o juízo, praticar a fé. Quantas vezes, amados, quantas vezes eu ouvi de pessoas que chegaram para mim assim, pastor, eu quero lhe agradecer. Aí eu, por quê, irmão? Porque o Senhor me ajudou a enxergar o que faltava na minha vida. Por que eu não aprendi logo? Eu perdi tanto tempo da minha vida acreditando naquilo que eu ouvia, nas minhas próprias ideias, no meu próprio entendimento, como aqui está escrito. Não se prenda no seu próprio entendimento, mas confia em quem? Confia no Senhor. O diabo sabe que se você for fiel, Deus vai te honrar. Amém, gente? O diabo sabe que se você for fiel, Deus vai te honrar. E o maior interessado em ver você sendo infiel para com Deus é Satanás. Todas as vezes que o diabo vinha semear no seu coração e nos seus pensamentos algo que possa fazer você falhar com Deus na questão do dízimo e da oferta, repreenda na hora. Repreenda na hora. E isso pode acontecer com qualquer um, viu? Não tenha medo de ser fiel. E acredite sempre que você tem que ter metas e objetivos. O que você pretende fazer da sua vida ainda?
qual é o seu sonho, qual é o seu projeto. Tem gente aqui que vende, pensa em abrir uma loja maior. Amém, pessoal? Pisa na cabeça do diabo e diga: Satanás, aqui você não se cria. Aqui é só progresso, aqui é só crescimento. Dure o tempo que durar, é só progresso, é só crescimento. Tem gente aqui que tem inteligência e capacidade de um dia deixar de ser funcionário e se tornar patrão. Tem gente aqui que tem a capacidade que, ainda que seja funcionário, mas seja uma pessoa de destaque importante dentro da empresa que trabalha. O diabo quer dizer o contrário. O diabo quer te levar para o fundo do poço, para a miséria. Mas Deus quer te fazer crescer. Deus quer que você cresça, suba, avance, prospere e seja mais do que vencedor. Quem crê nisso, diga amém. Amém, minha gente. O céu é o limite. Amém ou não amém? E a terceira área, pessoal, ainda em Provérbios, é a família. Provérbios 22, deixa aberto aí. Versículo 6. Instrui o menino, e aqui eu quero falar no geral, menino e menina, tá? No caminho em que deve andar. O pai e a mãe cristão tem que chamar para si essa responsabilidade. Aliás, essa difícil responsabilidade. Aqui diz que, se assim for feito, até quando envelhecer, quando ficar velho, vai continuar nesse caminho, não vai se desviar. Talvez você já está pensando de o porquê que tem filho de pastor que se desvia. Né? O pastor ensinou errado. Por que tem filho de crente que nasceu no berço e se desvia? O pai ou a mãe ensinou errado. Porque para mim a palavra de Deus é infalível, aqui não tem falha. E se está escrito aqui, se ensinar o caminho, a pessoa não se desvia, então eu creio no que está escrito aqui. E eu tenho muito temor de Deus quando eu falo em relação a filhos, porque eu quero muito ter pelo menos 2 filhos, e eu penso isso, de vez em quando eu estou pensando em ser pai, eu fico pensando, meu Deus, além de ser pai, sou pastor, a responsabilidade dobra, e eu tenho que ensinar certo, porque se está escrito, e ainda que foi Salomão que escreveu esse versículo aqui, quem deu sabedoria para ele foi o Senhor. E foi o Senhor que escreveu isso aqui por intermédio dele. Se o Senhor está dizendo que se o pai ensinar, a mãe ensinar a criança no caminho que se deve andar, jamais vai se desviar, então é fato. Então eu tenho por obrigação de buscar ensinar o caminho certo. Presta atenção com quem os teus filhos se relacionam. Eu sei que colégio público é quase impossível, mas é bom saber quem é o professor, quem é a professora. Particular você pode. Procura saber quem é. O que é que esse abençoado ou a abençoada está falando para o teu filho. Querendo ou não, por que as crianças tendem a chamar a professora de tia? Porque cria um certo laço familiar. E se é uma desmiolada que ensina teu filho? Que na maioria o ensino infantil é com mulheres, né, pessoal? Se é uma que tem ideias malucas na cabeça, está ensinando o teu filho. Você tem que saber quem é. Até com seus parentes. Até com seus parentes. Pode ser seu irmão, pode ser sua irmã. Você tem que saber com quem teu filho está convivendo, com quem tua filha está convivendo. Vizinho mais ainda. Amigo mais ainda. Os pais dos amigos. Os pais dos amigos. Vou passar um dia, uma tarde na casa do fulano, tem que saber quem é o fulano, tem que saber quem é o pai dele, tem que saber quem é a mãe dele, tem que acompanhar de perto, pessoal. Por quê? Porque o diabo é muito sagaz e muito sujo. Você traz o menino na igreja, você disciplina o menino de uma forma, você ensina de uma forma, aí vai passar um final de semana na casa do colega, lá é de qualquer jeito. Lá é de qualquer forma. O pai do menino é só Jesus na causa, a mãe muito menos.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é super proteção, não. Você tem que ensinar a criança realmente a viver. Ela tem que andar com os passos dela, mas você tem que ficar atento ao que está acontecendo. E sabe o que você tem que fazer? Principalmente para o pessoal aí, ó, da lei da palmada. Capítulo 23, que é o capítulo seguinte, versículo 13. Ó. O pessoal da lei da palmada aí, que diz que não pode disciplinar a criança. Ó. Provérbios 23, versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso, não vai morrer não. Eu não estou defendendo espancamento e agressão, amém, pessoal? O que eu estou defendendo aqui é uma disciplina com rigor. E se for necessário o uso da vara, medindo as proporções, como diz a palavra aqui, nem Deus condena. Eu sei que a justiça quer condenar, né? Mas enfim. O versículo 14 é o mais forte de todos, ó. Tu a fustigarás com a vara, e olha isso aqui, ó, e livrarás a sua alma do inferno. Aí deixa a criança solta, o adolescente solto, e está entregando na mão do diabo. Nunca teve rigor, nunca teve disciplina, nunca teve orientação. E outra coisa, não basta só trazer para a igreja não, pessoal. Trazer para a igreja não é sinônimo de ensinar a criança o caminho que se deve andar. Porque na igreja, ela fica na escolinha ali há algum tempo, e por mais que as irmãs procurem trazer uma aula bíblica, procurem ensinar alguma coisa, não dá tempo. Não dá para ensinar. Quem ensina é o pai e a mãe em casa, no convívio. Primeiro com o testemunho, né, pessoal? Ó, o testemunho é fundamental. A sua postura, a sua conduta, o seu testemunho, a sua moral, o seu caráter, o homem de Deus e a mulher de Deus que você é, para que o teu filho olhe para você e diga: o meu pai é o meu herói, eu quero ser igual ao meu pai. Minha mãe é um exemplo de mulher, eu quero ser igual à minha mãe. Amém ou não amém? E na hora de ser firme, seja firme. Para quê? Para você livrar a alma do seu filho do inferno. Só que tem gente que não concorda. Cada um cria o filho da maneira que quer. Só depois não vem chorar. Outra coisa. Você cria seu filho na igreja. E ele gostava de vir para a igreja. Ele não está gostando mais de vir. Fica atento, vê o que está acontecendo. Daqui a pouco, você vai estar se arrependendo por não ter tido um pouco mais de força e ter sido mais incisivo com uma criança. E às vezes é complicado voltar atrás, né? Ou então você vai ter que ver teu filho, tua filha sofrendo, para que ele ou ela, por conta dela, depois de sofrer muito, lembrar do Deus que você serve e vir chorando para os pés do Senhor. Quando vem, e se está na igreja, ó, joga colado, joga junto e ensina. Tem gente que diz assim: o pai e a mãe são os últimos a saberem dos malfeitos dos filhos. E sabe por que são os últimos? Porque não conhece os filhos que tem. Não conhece, acha que conhece, mas não conhece. Por quê? Porque não está acompanhando. E eu não estou falando isso aqui, minha gente, é porque eu conheço, não. Eu estou falando no geral, até porque eu não acompanho você, eu não acompanho a casa de todo mundo. Eu sei da minha casa, né? Posso falar da minha casa. Mas é porque não conhece. Joga junto, perto, seja amigo, seja amiga do seu filho, da sua filha. Fica coladinho ali, ó, coladinho, para que ele confie em você, para que ele compartilhe com você o que ele está vivendo. Pergunte, conviva, como é que foi na escola, ir lá na casa do fulano, ficou na casa do irmão, do teu próprio irmão, ficou na família do, por exemplo, que às vezes você é casado e tem a família da sua esposa, ou a família do teu esposo. Foi passar um dia lá com a avó materna, como é que foi lá? Foi passar um dia com a avó paterna, o que foi que aconteceu? E joga colado, minha gente, para depois você não ser pego de surpresa. Para quê? Para o diabo não destruir a sua família. Você que é mulher, quando você soube que estava grávida, na hora,
Na hora você amou seu filho, foi ou não foi? Quando você viu ele pela primeira vez, agora tanto os homens como as mulheres, foi uma paixão inigualável, é ou não é? Imagina só, você vê a tua joia preciosa na mão do diabo. Você não vai querer isso, vai? Então bata de frente, faz a tua parte que a de Deus está garantida. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.